Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a cara de pau do Flávio Bolsonaro. Parece até pleonasmo, né? Falar de Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ou qualquer pessoa ligada ao clã Bolsonaro e falar sobre relação deles com algumas coisas problemáticas e dizer que isso é pleonasmo. Por quê? O que aconteceu? O Flávio Rachadinha procurou a justiça no Rio de Janeiro porque ele quer saber quem é que está associando o nome dele a milicianos no Rio de Janeiro. A matéria, inclusive, publicada em alguns portais de notícia tradicionais, traz o seguinte: Flávio Bolsonaro quer saber quem está associando o seu nome à milícia. Senador acionou a Justiça do Rio para saber a identidade de quem fez as acusações. Aqui tem uma grande ironia de cara, né? Já que esse tipo de gente defende o direito à liberdade de expressão irrestrita. Pela lógica deles, tudo isso aqui está legal. Não deveria ter denúncia, a pessoa deveria ter o direito de falar o que quiser na rede social e que se alguém quiser processar eles, esse alguém é um censurador. Aparentemente, pela lógica deles, o Flávio Rachadinha é um censurador. E aí a matéria segue. O senador Flávio Bolsonaro acionou a Justiça do Rio de Janeiro para solicitar que o X identifique autores de 5 publicações na rede social. Ele considera que as postagens contêm acusações graves, já que o identificam como bandido, ladrão e o mais miliciano do clã Bolsonaro. O senador diz que não foi possível identificar os autores das acusações, por isso resolveu entrar com ação na justiça. Olha que interessante, né? Se o PL 2630 tivesse sido aprovado e vocês aí, vocês que defendem o direito de cometerem crime nas redes sociais sem serem punidos, se vocês tivessem ajudado a aprovar o PL 2630, a rede social saberia quem criou a rede social, porque teria como identificar, quem foi que fez a publicação e buscaria responsabilizar não só quem publicou, como a própria rede social por omissão. E aí segue. Ele também pediu que o processo corresse em segredo de justiça, o que foi negado pela juíza. E aqui eu queria rememorar ao Flávio Bolsonaro quem é que associou ele a milícias do Rio de Janeiro. Vamos lá, Flávio. Esse livro aqui, ó, A República das Milícias, tá aqui, ó. Esse livro aqui é do Bruno Paes Manso, A República das Milícias. Olha o que está escrito aqui: 2 esquadrões da morte, a era Bolsonaro. Nesse livro aqui, além de aparecer as relações do clã Bolsonaro com figuras ligadas a milícias, até está desfocando aqui minha câmera, não sei nem o que está acontecendo. Além de vocês verem aqui, nesse livro, a relação do clã Bolsonaro com figuras ligadas à milícia do Rio de Janeiro, nesse livro você vai ler que o Flávio Bolsonaro chamava o Fabrício Queiroz de tio Queiroz. E que o Queiroz teria, segundo esse livro, segundo o jornalista Bruno Paes Manso, teria pedido para que o Adriano da Nóbrega ensinasse o Flávio Bolsonaro a atirar. Mas calma, calma, porque vocês podem alegar aí, ele também, que na época não existia essa relação do Adriano da Nóbrega com o crime organizado e tudo mais. Pois é, em 2004... Na verdade, quando era deputado estadual, né, porque ele se tornou deputado estadual em 2003, tomou posse, foi eleito em 2002, tomou posse em 2003 e ficou até ser eleito senador da República em 2018, o Flávio Bolsonaro homenageou alguns policiais envolvidos com a milícia, entre eles o Major Ronald, que foi citado inclusive ontem no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Marielle Franco, o próprio Adriano da Nóbrega. Carlito, mas você está sendo injusto, porque quando o Adriano da Nóbrega recebeu a homenagem, e quando o Major Ronald receberam a homenagem, eles não tinham sido ainda condenados, né? Eles estavam respondendo ainda. Pois é, no caso especificamente do Adriano da Nóbrega e do Major Ronald, né, os dois homenageados pelo Flávio Bolsonaro, eles já eram investigados pelo envolvimento com crime. E no caso especificamente do Adriano da Nóbrega, tem testemunhas que dizem que tanto o Bolsonaro quanto o Flávio visitaram o Adriano da Nóbrega quando ele estava preso. Mas mesmo assim, vamos lá. Depois que o Adriano da Nóbrega já tinha sido expulso da polícia pela ligação com o crime organizado e já tinha conexões com a milícia, o Flávio Bolsonaro nomeou a mãe do Adriano da Nóbrega e nomeou também a ex-companheira do Adriano da Nóbrega para ocupar que cargo, Carlito? Para ocupar um cargo no gabinete dele. Tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de chefe do escritório do crime em seu gabinete. Senador eleito, isso aqui é matéria de 2019 publicada pelo Globo. Senador eleito
fez 2 homenagens ao capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega. E quem seriam, Carlito, essas 2 pessoas ali que teriam sido nomeadas a ocupar cargo no gabinete do Flávio Bolsonaro? Como eu já disse, a mãe do Adriano da Nóbrega, a senhora Raimunda Veras Magalhães, e a mulher do Adriano da Nóbrega, a senhora Daniele da Costa da Nóbrega, ocupavam cargos no gabinete do Flávio Bolsonaro e elas tinham um cargo CCDAL5 com salário de R$ 6.490,35, segundo o Diário Oficial do Estado. Ambas foram exoneradas a pedido no dia 13 de novembro de 2018. O Globo revelou a existência do escritório do crime em agosto do ano passado, ou seja, desde 2017, já se sabia, pelo menos, tá? Publicamente, através de notícias, já existiu o chamado escritório do crime revelado pelo Grupo Globo, pelo menos desde agosto de 2017. Quando é que o Flávio Bolsonaro exonera a mãe e a esposa do miliciano que era chefe do escritório do crime? Quando os escândalos envolvendo o nome do Fabrício de Queiroz começam a ser divulgados. Antes disso, ele ignorou. E já se sabia que o Adriano da Nóbrega era ligado a facções criminosas, ou melhor, a milícia do Rio de Janeiro. Não somente a facções criminosas, né? Porque ele também tinha negócios com faccionados, mas o negócio dele diretamente era com as milícias do Rio de Janeiro. Então, Flávio, se tem alguém que é responsável por associar o seu nome a milícias do Rio de Janeiro, eu vou dizer quem é. O nome dessa pessoa é Flávio Nantes Bolsonaro. Só para vocês terem noção, inclusive, o Flávio anunciou ontem aquela que vai ser a sua pré-chapa para o Rio de Janeiro, né? Inclusive anunciou ali os 2 nomes ao cargo de senador da República e o nome que será o candidato ao cargo de governador pelo Rio de Janeiro. Entre esses nomes estaria o nome do prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União Brasil. Algumas semanas atrás, o ex-governador Antony Garotinho publicou nas redes sociais uma ligação que foi gravada entre um policial chamado Capitão Alexander, onde ele conversa com alguns criminosos do Comando Vermelho, entre eles um criminoso chamado Soró e o próprio Doca, aquele que teve a operação contenção no complexo da PEN, no complexo do Alemão, para poder prender ele ali, onde o Alexander negocia com esses criminosos para que o Márcio Canella suba aos morros em Belfor Roxo para que ele possa fazer vídeo, para que ele possa gravar material e depois que ele descer, pode liberar a venda de droga de novo e o crime pode voltar sem problema nenhum. Lá, inclusive, em Belfor Roxo, eles lançaram um programa chamado Barricada Zero e pelos áudios que foram divulgados ali, inclusive, o que dá a entender, porque os traficantes falam isso, vocês pediram para tirar a barricada, a gente tirou. Mas o Canella tem de cumprir o combinado, né? O Canella tem de seguir, ou vai pra política, eu não lembro exatamente o contexto, seria leviano se eu trouxer agora de cabeça, mas tem inclusive vídeo no meu canal onde eu mostro esses áudios. Tem vídeo no canal do Garotinho onde ele mostra a íntegra dos áudios, inclusive em um momento que entra, sabe quem? O Doca, e fala, capitão, eu vou mandar quebrar tudo, capitão, eu não dependo do Rola Bosta, eu não dependo do Castelar, que são as comunidades lá em Belfor Roxo, que o Comando Vermelho estaria envolvido e que eles teriam liberado a entrada do prefeito, em acordo com o prefeito supostamente, mas que o prefeito não estaria cumprindo o combinado. E aí quando a gente fala da ligação do Flávio com esse tipo de gente, não, a gente está associando o Flávio a criminosos de forma injusta. Claro que não é injusta, tem motivo para essa associação. Leiam esse livro aqui se vocês puderem, ó. Vou pedir para o Gui colocar aqui em algum lugar o link da compra desse livro. Lá no meu canal também disponibilizei, ó, A República das Milícias. Leiam também o livro da Thaís Oyama, Tormenta, que fala um pouco sobre essa questão do Bolsonaro também, de outras coisas. E leia o livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, que mostra os esquemas de rachadinha, inclusive, envolvendo o clã Bolsonaro e essa relação também com pessoas que teriam conexão com a milícia no Rio de Janeiro. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!